Amados irmãos, convido você a ouvir a homilia diária com o Padre José Ruan, freis adoradores e comunidade sã, servos adoradores da misericórdia. Permaneça fiel a Cristo. Que a misericórdia seja glorificada, querido irmão, querida irmã, agora e para sempre. Hoje é segunda-feira da terceira semana da Páscoa. E a Sagrada Liturgia nos apresenta hoje, na primeira leitura tirada do Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo do 8 ao 15, a narrativa do martírio de Santo Estevão. Nós estamos vendo a introdução hoje desse martírio. E amanhã veremos, propriamente dito, a matarem Santo Estevão, segundo a leitura do Atos dos Apóstolos. Exatamente hoje, Estevão é jogado ali em julgamento, no sinédrio, todos o julgam, todos gritam pela sua morte, todos o querem ver eliminado da face da terra. E será por quê? Porque Estevão proclama abertamente, apenas um jovenzinho, que Cristo Jesus, que foi morto, foi matado pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, por nossos pecados o mataram. Mas ele aponta para aquele homem, para aqueles homens que ali estão: vocês mataram, esse que vocês mataram, ressuscitou, está vivo, e ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. O caminho único pelo qual nós devemos orientar nossa fé, o caminho único pelo qual nós devemos trilhar nesse mundo a nossa vida, nossas opções, as nossas escolhas. A verdade que iluminará os nossos passos. A vida que nos tirará da morte, das trevas. Estevão, ao pregar tudo isso, mereceu a morte. O versículo 15 vai dizer que todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. O rosto de Estevão foi resplandecido, muito mais intenso do que o rosto de Moisés. Moisés andava com véu quando ele desceu do Monte Sagrado, porque o brilho da santidade de Deus o envolvia. Agora ele brilha mais do que o de Moisés. O rosto está semelhante ao rosto de um anjo. Todos confirmam isso. Porque no meio daquela gritaria toda, visando a condenação de Estevão, ele olha para o céu em contemplação, em amor, e Deus permite que o céu se rasgue em dois, abra-se, e a Santíssima Trindade lhe aparece. E ele contempla a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Essa glória da Trindade é que enche a vida de Estevão, e o seu rosto passa a ser semelhante ao rosto de um anjo. Já o Evangelho de hoje, queridos irmãos, apresenta-nos, portanto, uma correção que Jesus faz para nós caminharmos realmente para a salvação e não para a perdição. Muitas vezes nós vemos que nós temos facilidade, o mundo, o homem, tem facilidade de buscar Deus, não por conta de Deus, mas por conta do que Deus pode dar. A Deus mesmo, muitos não querem. A Jesus mesmo, muitos não buscam. Buscam os favores, mas não querem saber dele e por isso mesmo não querem saber do que ele manda fazer e manda renunciar. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Depois que Jesus saciara os 5 homens, os discípulos ouviram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia uma só barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto,
tinham chegado a outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois que o Senhor deu graças e multiplicou esses pães. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos, subiram às barcas que ali estavam e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Exatamente isso que Deus apresenta para nós, irmãos. Não podemos buscar Deus porque Ele tem isso ou aquilo para nos dar no que tange a vida deste mundo. As coisas materiais ou mesmo a saúde física. Devemos buscar Deus, que pode nos dar tudo isso, mas devemos buscá-lo porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a nossa salvação, pelo qual nós podemos ser salvos. Devemos buscar Jesus, sobretudo, porque Ele é Deus da nossa existência. E se nós o buscamos, nós procuramos observar o que Ele nos manda fazer e obedecer aquilo que Ele nos pede, nos manda, nos ordena. Que no seu coração nasça um verdadeiro amor e uma busca fiel a esse Jesus que é a tua vida, a verdade e a salvação. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu a homilia diária com o Padre José Juan, Freis Adoradores e Comunidade Sã. Permaneça fiel a Cristo.